Olá pessoal, sejam bem-vindos ao TAG. Neste vídeo falaremos sobre as principais configurações que precisamos fazer dentro do sistema para iniciar um novo ano letivo. Então aqui na tela de login eu vou selecionar esse novo ano que eu desejo. Então aqui eu selecionei esse ano e vou clicar em entrar. Como nós não estamos de fato ainda nesse novo ano, ele não aparece aqui por dentro do sistema ainda, só aparece na tela de login. Então, a primeira configuração é vir em administração, que essa funcionalidade aparece para quem tem o perfil de administrador. E aqui eu consigo gerenciar os usuários, por exemplo, algum usuário não faz mais parte de determinada escola, eu venho aqui em gerenciar o usuário, busco o perfil dessa pessoa e desativo. E aqui em cadastrar usuário, eu consigo cadastrar os novos usuários que faz parte desse novo ano letivo. Então, aqui, somente o perfil de administrador não precisa estar vinculado a uma escola, todos os demais perfis precisam estar vinculados a uma escola. E aqui foi a funcionalidade que eu falei, que a gente pode desativar. Então, se eu tiro a seleção, o perfil deixa de estar ativado. Então, eu posso fazer isso para as pessoas que não fazem mais parte de determinado município, de determinada escola. E aí, eu faço essa alteração. O próximo passo é vir na aba Escola e verificar se eu tenho alguma escola nova para adicionar ou se eu preciso adicionar novas informações às escolas já existentes. Então, eu abro uma escola e vou passando pelas informações: identificação, endereço e contato, estrutura, equipamentos, se houve troca do gestor escolar. A aba Dados Educacionais, ela é importantíssima ser preenchido aqui ao final as etapas da escola. Então, aqui eu tenho todas as etapas que essa escola atende. Então, se por acaso nesse novo ano a escola não vai atender mais determinada etapa, basta eu clicar no X e fazer a retirada. Ou se ela passou a atender uma nova etapa, eu clico aqui dentro do sistema, dessa caixinha, e busco uma nova etapa para ser inserida e depois eu clico em salvar. E aqui, nessa aba, nós temos os relatórios que vocês podem estar usando ao longo dos anos, do ano escolar, né? E aqui, na aba Alunos, agora, nós temos todos os alunos cadastrados na rede. Então, eu não devo apagar nenhuma informação. Primeiro, eu uso sempre o campo de busca para pesquisar se determinado aluno que chegou hoje na minha escola, ele já existe na rede. Eu posso usar o CPF ou o nome completo e faço essa busca. Se por acaso ele já tem cadastro, eu clico no nome dele e faço as alterações necessárias. Agora, se eu pesquisar e ele realmente não existe, aí eu venho, clico aqui em adicionar e faço o cadastro dele do zero. Da mesma maneira, é a aba Professores. Aqui nós temos todos os professores da rede. Então, sempre que eu tiver um professor novo, eu uso o campo de busca para saber se esse professor já existe. Então, eu não devo apagar nenhuma informação aqui dessas abas, principalmente da aba Alunos, porque se eu apagar, eu vou perder todo o histórico desse aluno aqui no meu município. Então, sempre uso o campo de busca e não apagar nenhum cadastro que esteja aqui. Se a gente tiver algum cadastro duplicado, vocês podem abrir um chamado no nosso Gira e a gente pode apagar esse cadastro duplicado. Próximo passo é a aba Turmas. Aqui eu tenho duas opções. Eu posso criar as turmas do zero, clicando em adicionar turma, como eu criei essa aqui de exemplo do quarto ano. Então, eu cliquei em adicionar e preenchi as principais informações sobre ela. E eu também tenho essa funcionalidade de reaproveitamento de turmas, que eu consigo clicar e eu consigo reaproveitar as turmas do ano anterior. Então, aqui nessa etapa de reaproveitamento das turmas, eu consigo fazer mais de uma por vez. E aí eu clico em copiar e o sistema já vai trazer aqui essas duas novas turmas. Então, eu entro e apenas faço as alterações que eu achar necessário. Então, posso fazer a alteração do nome, do turno, enfim, do que eu precisar. E depois eu preencho essas outras informações, as configurações pedagógicas, vincular um calendário do ano letivo atual, a estrutura de unidades e avaliações, vincular um professor dentro da turma. E aí, sempre clicando em salvar. Agora, vocês podem observar que essas duas turmas que eu reaproveitei do ano anterior, elas vieram sem alunos. Aí eu tenho dois passos agora para fazer a inserção desses alunos. Eu posso clicar aqui na aba Alunos, como eu mostrei, e posso buscar determinado aluno e fazer a inserção desse aluno pelo perfil dele. Então, eu clico aqui, venho em matrícula, clico em adicionar, seleciono uma turma, aqui por exemplo,
quarto ano, a data da matrícula dele, eu preencho, a etapa que ele faz parte, eu preencho também. Então, eu preencho as informações necessárias e clico em salvar. E aí eu adiciono esse aluno nessa turma. E eu também tenho uma outra forma de fazer, que eu posso puxar todos os alunos de uma turma anterior para uma turma desse novo ano. Então, eu venho aqui em alunos, clico em matrícula em grupo e aqui eu consigo puxar todos os alunos de uma turma do ano anterior. Então, eu vou pegar essa daqui de teste, vou puxar todos os alunos da turma do terceiro ano do ano passado e vou passar para essa turma que eu já criei aqui do quarto ano desse ano atual, né? Nesse passo aqui de reaproveitamento de alunos, eu preciso fazer uma por uma, para o sistema não se atrapalhar e acabar misturando os alunos. As turmas eu posso fazer o reaproveitamento de várias de uma vez só, mas o de alunos, o reaproveitamento, eu faço turma por turma. Então, tiro aqui os alunos do terceiro do ano passado e passo para o quarto ano desse ano. Ao clicar em salvar, eu volto aqui nas turmas e eu consigo ver, ó, agora a minha turma, ela está com alunos. Um ponto importante é que nesse reaproveitamento de alunos, ele vai trazer todos os que fizeram parte da turma do ano passado, inclusive aqueles que repetiram, que não vai fazer parte da turma esse ano. Então, eu venho, clico aqui na aba alunos, dessa turma que eu reaproveitei os alunos, e vou conferindo, vejo os que não são, né, desse ano, clico aqui nesse quadradinho, seleciono e clico em excluir. E aí eu vou fazendo esse passo a passo para retirar os alunos que não faz parte da turma esse ano. Então, essa configuração é só nesse primeiro momento que eu fiz o reaproveitamento dos alunos e eu preciso conferir e retirar. Agora, um outro exemplo, caso nós tivermos uma turma multisseriada. Suponhamos que essa seja multisseriada aqui, e aí, quando eu venho aqui em alunos, eu preciso clicar nessa aba, caso seja uma turma multisseriada. Eu ainda não tenho, porque eu estou usando de exemplo, mas para as turmas multisseriadas, eu venho aqui em atualização em lote e eu coloco a etapa individual de cada aluno. Então, conforme eu já tenha todas as configurações dentro do sistema, aqui vai aparecer. Então, suponhamos que seja uma turma de terceiro e quarto ano multisseriada, aqui vai aparecer a etapa individual. Ensino fundamental de 9 anos, terceiro ano, então eu vinculo esse aluno aqui ao terceiro. Aqui eu vinculo esse aluno, digamos que ele seja do quarto. E aqui eu vou preenchendo a etapa individual de todos os alunos e depois eu clico aqui em atualizar todos. E aí eu faço essa inserção da etapa individual. O próximo passo que nós temos para configurar é aqui o calendário escolar, que precisa ser criado por alguém da rede. Aqui eu já tenho um de exemplo, mas para criar, basta clicar aqui em novo calendário, eu preencho o nome, a data do início do ano letivo, a data de encerramento. Aqui eu insiro as etapas, então eu posso clicar e ir selecionando, posso usar também esses dois atalhos para ele preencher, e depois eu clico em salvar. E aí eu vou ter o calendário pronto. Outro passo a ser feito é a matriz curricular. Aqui eu consigo ir inserindo. Eu posso inserir uma por uma, como eu fiz aqui de exemplo. Eu cliquei aqui dentro, por exemplo, aí selecionei aqui sexto ano, componente curricular, carga horária anual. Aí eu coloco carga horária anual, né, em relação referente ao meu município. E aqui quantas aulas tem por semana desse componente que eu estou inserindo. Aí suponhamos que sejam 6. Preencher as informações, eu clico em adicionar. Então, posso fazer dessa maneira, individual, e aí os componentes vão aparecendo aqui. Ou, se não houve nenhuma mudança na matriz desse ano, desse novo ano, eu posso fazer o reaproveitamento da matriz curricular do ano anterior. Então, quando eu clicar aqui em reaproveitamento da matriz curricular 2025, ele vai copiar toda a estrutura da matriz do ano passado para ser utilizada esse ano. E aí temos essas duas opções de fazer, ou reaproveitar ou adicionar aqui uma por vez. Próximo passo, nós temos aqui o quadro de horário. Então, eu seleciono uma turma para poder fazer a criação. E aí o sistema é bem intuitivo, ele sempre vai nos avisando se está faltando alguma coisa dentro da turma, alguma coisa que a gente precisa fazer. Então, essa turma está sem o calendário vinculado. Então, eu venho aqui em turmas, clico no quarto ano, venho em configurações pedagógicas e vinculo ao calendário que eu tenho aqui disponível. Clico em salvar e agora que foi salvo, eu volto aqui no quadro de horário e já tenho acesso
ó, ele tá sem matriz. Então, eu posso vir e fazer a inclusão. Preciso clicar aqui em matriz curricular e já preciso criar toda a matriz do ano, da etapa do 4º ano. Pegando uma outra aqui, que já tem matriz, eu venho aqui, quadro de horário, vou selecionar essa turma. Deixa eu vincular um calendário, que ela já tem matriz criada dentro do sistema. Então, fica mais fácil. Então, agora eu venho aqui, quadro de horário, seleciono aqui essa minha turma e eu consigo fazer a adição. Então, aqui no calendário vai ser inserido os dias letivos, vai ser inserido feriado, sábado letivo, tudo que existe dentro da minha escola, eu vou ter que adicionar dentro do calendário para refletir aqui no quadro de horário. Então, aqui, por exemplo, já foi inserido lá, ó, 2 feriados. Então, eu já tenho aqui a marcação de 2 feriados. Aí vai ser preenchido semana pedagógica, sábado letivo, e vai aparecer aqui dentro do nosso quadro de horário. E para fazer é muito simples. Nós temos esse botão aqui, replicar, que ele vai repetir ou apagar as informações em massa. Exemplo, vou clicar aqui dentro do quadro de horário, dou 2 cliques, seleciono um componente e como está selecionada a opção replicar, ele repete as informações para as semanas seguintes e para os meses seguintes. Da mesma maneira, se eu quiser apagar uma informação em massa, está selecionado replicar, eu clico aqui, apareceu o X, eu apago esse componente. E aí, como o botão replicar está selecionado, ele também apaga para as semanas seguintes e para os meses seguintes. Nós temos um vídeo aqui no nosso canal que fala somente de quadro de horário, que vocês podem estar vendo com mais detalhes. Essa aba aqui agora, diário eletrônico, depois que todas as informações forem preenchidas, que os professores forem cadastrados nas suas devidas turmas, que eu já tiver matriz, os professores podem acessar a aba diário eletrônico para começar a fazer os seus planejamentos, enfim, já vai conseguir ter acesso uma vez que todas as demais informações tenham sido preenchidas. Aqui nós temos futuramente para vocês preencherem a aba merenda escolar, inserindo os cardápios, inserindo o estoque também. E para finalizar, aqui na aba administração, eu tenho essa opção de estrutura de unidades e avaliações. Então, aqui dentro eu já tenho toda uma estrutura criada, como é que vai funcionar, né, durante o meu ano letivo. Então, aqui eu preencho de acordo com o meu município. Aqui está de uma maneira, né, aqui está primeira avaliação, segunda, terceira, mas tem municípios que colocam primeiro bimestre, segundo bimestre, enfim, essa parte vai variar de município para município. O ponto importante é, se eu tiver alguma alteração na minha estrutura desse novo ano, eu vou clicar em adicionar a estrutura e vou criar uma estrutura do zero. Eu não vou adicionar nessa estrutura já existente. Caso eu precise fazer alguma alteração, é bom também abrir um chamado, né, ou falar com o nosso canal de suporte, que a gente passa demais orientações. Mas se eu preciso fazer alguma alteração dessa estrutura de unidades e avaliações nesse novo ano, eu vou clicar em adicionar a estrutura e vou criar uma nova. Eu não vou editar essa que já existe. Enfim, essas são as principais informações que a gente precisa ter dentro do sistema. E no mais, é só a gente ir acompanhando o que o sistema está trazendo para a gente, como por exemplo essa aba aqui ao final da página inicial de cadastros pendentes. Eu posso ir vendo também o que está faltando para poder ir fazendo o preenchimento dentro do sistema. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Esse e outros vídeos vocês encontram aqui no nosso canal do TAG no YouTube. Até mais!